Fortalecidos na adversidade, nosso tema para a primeira carta de Pedro, carta que nós estamos atravessando, parte a parte, sendo abençoados por essa porção da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, e nós estamos então refletindo, ouvindo a voz de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, fortalecidos na adversidade. Hoje vamos focar no capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. 1 Pedro 13 a 16. Antes deste texto, para a nossa meditação nesta noite, vamos recordar o verso que é um verso-chave nesta carta, diante do tema dela. Está no capítulo 5, verso 7. Vamos dizer esse verso juntos? 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você já memorizou este verso? Esta noite é uma boa oportunidade para você memorizar, sem apoio da tela. Vamos mais uma vez? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, então, agora, no capítulo 1, a partir do verso 13, mas para apreendermos melhor a mensagem aqui, a partir do verso 13, vamos recordar que vem um pouco antes, neste capítulo mesmo, no verso 3, Pedro escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de adoração e louvor a Deus, sempre relacionado, atado ao Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Deus cristão, o conhecimento de Deus verdadeiro, sempre envolve a pessoa de Jesus Cristo. Conhecimento de Deus à parte de Jesus Cristo é incompleto ou equivocado. Enfim, este louvor a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele explica por que esse louvor. Continua então, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E aí então, diante dessas verdades, desta grande obra de Deus a nosso favor, através de Cristo, ele vai dizer ainda mais sobre isto no verso 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, diante desta verdade que ele colocou aí, é que no verso 13 começa com uma palavra portanto. Portanto, uma chamada, uma conclusão de ideias em cima do que veio antes, desta grande obra de Deus em Cristo e planejada na história. 1 Pedro então 1, 13 a 16, palavra de Deus, neste ponto da sua vida, diante da história eterna. Abra o coração, receba a palavra, que Deus abençoe na sua palavra cada coração aqui nesta noite. Ouça a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez a palavra do Senhor,
para a sua edificação. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Assim diz a palavra do Senhor. Anos atrás, visitei a Academia Militar Citadel, lá na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, uma bela escola, um belo campus, prédios maravilhosos, um lugar agradável. E então, indo por um passeio ali, conhecendo a academia, as pessoas se movimentando, um dia normal, um dia de aula, os cadetes circulando, com seus uniformes elegantes, muito bonitos. E depois de entrar naquele campus e andar entre os prédios por mais ou menos uns 5 minutos para 10, algo começou a chamar minha atenção. Notei que os cadetes, os alunos da escola, passavam sempre rapidamente, os via ao longe andando ali nos gramados, sempre em passos rápidos, e eu comecei a pensar: o que acontece aqui? Esse pessoal aqui é muito ocupado ou está sempre atrasado? O que acontece? Todo mundo com passo ligeiro e apertado. Finalmente encontrei a explicação. Uma das regras para os alunos cadetes ali é que eles têm que andar numa média de 120 passos por minuto. 120 por minuto. Eles estão sendo disciplinados e preparados para a vida e também para uma possível carreira militar. A carreira do embate, possivelmente. Pessoas que vão enfrentar o embate precisam estar alertas, preparados e dinâmicos. Lá então colocavam na cabeça dos alunos que ali não tinha espaço para o que nós chamamos de corpo mole. Pessoas que não estão despertas, atentas e dinâmicas. Grande princípio. Grande princípio não só para eles que estão na carreira militar, mas para nós também, porque é a vida de muitos embates. Precisamos ensinar isso aos nossos jovens, nossos filhos, porque é uma cantiga aí no mundo dizendo que não, que eles merecem uma vida fácil e que tudo vai ser dado a eles. Mas mais ainda, precisamos aplicar esse princípio de prontidão e dinâmica à vida cristã, porque a vida com Cristo neste mundo é primeiramente uma vida do embate, do enfrentamento. Você já se despertou para esta ideia? Aqui estão os nossos irmãos que recebem esta carta de Pedro. Lá estão eles ao norte da antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Regiões lá, Ponto, Galácia, Bitínia. Estão lá naquela região. Pedro está onde? Está em Roma. Em 64 está no poder em Roma Nero, sujeito descalibrado, insano. E em 64 ele põe fogo em Roma, quer destruir os prédios. E quer reconstruir para colocar a sua marca. Mas ele criou um grande problema. Então ele arruma um escape e põe a culpa nos cristãos. Os cristãos colocaram fogo aqui na nossa cidade. Os cristãos no primeiro século sempre enfrentaram o antagonismo, e isto aguçou mais o antagonismo então em relação aos cristãos. A vida dos nossos irmãos ali naqueles dias não era algo fácil. Pedro escreve essa carta depois desse fato entre o ano 64 e 67.
E esse antagonismo aos cristãos que encontramos ali na atitude de Nero, que ele passa para a população de Roma, certamente se espalha pelo reino, pelo Império Romano todo, para todas as regiões, e chega à região onde esses irmãos estão. E eles estão enfrentando, então, um momento difícil. Eles estão vivendo uma realidade que não tornava fácil ser discípulo de Cristo. Não havia uma lei específica dizendo que era proibido ser cristão, mas há um movimento cultural nada simpático, que bate contra e que inclusive muitas vezes resultava em casos dos tribunais. Era um grande sofrimento emocional e um grande sofrimento muitas vezes físico. E Pedro escreve esta carta a esses irmãos. Eles precisam das palavras que Pedro tem aqui. Você entende o que acontece em 1 Pedro? Pedro escreve dizendo que a vida cristã é uma vida de embate e que devemos contar com isto. Não é um chamado, 1 Pedro, para você armar uma espreguiçadeira numa bela areia de uma bela praia, num sol gostoso. Não é para um campo de batalha, é para o confronto de um mundo que não compreende, não aceita as implicações de uma vida com Cristo. E o sofrimento deles é intenso. Então Pedro escreve esta carta a eles. E Pedro, aqui nesses versos que nós lemos, vai dizer a eles que eles precisam ter uma certa postura. É uma hora para se adquirir uma certa postura que é requerida para se enfrentar o momento. A palavra de Deus falou àqueles irmãos do passado e fala a esta igreja nesta noite e fala a sua vida nesta noite. Nós vivemos uma cultura que dá passos rápidos na direção de ser mais e mais anticristã. Dias quando nós vamos sentir mais e mais o calor da batalha. Nós tivemos uma janela de descanso. Eu digo uma janela porque a maior parte da história dos discípulos de Cristo no mundo foi de embate com a cultura. Um coração humano, uma sociedade longe de Deus, que tem dificuldades com aquilo que se chama ser discípulo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, ouça a palavra de Deus esta noite. Você precisa ter uma postura consciente. Tenha uma postura consciente. Você tem essa postura. O apóstolo Pedro vai falar sobre isto aqui neste texto todo. Essa postura de estar alerta. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Ele não está falando de uma ação específica, mas este pronto para agir diante de toda uma realidade de vida que cerca e que vem ao nosso encontro a todo momento. E nós sentimos o calor, você sente o calor, se você realmente anda com Cristo, se você realmente é dele, no seu ambiente de trabalho, na conversa com colegas, lá com colegas da sua escola, ouvindo seus professores, você sente o calor muitas vezes dentro da própria parentela. Você sente o calor muitas vezes da vizinhança onde você habita. Você sente o calor na mídia de uma forma muito intensa. Então você precisa ter uma postura consciente. Consciente. O que é a sua vida? Uma das formas de descrever a vida humana é que a vida humana é uma história. E faz sentido isto, não faz? Se nós entendemos o que é história, não há como negar que a vida humana é uma história. Qual é a sua história? Eis a questão. Qual é a história? Em que história a sua existência está inserida? Você é um personagem de qual grande história? Postura consciente exige que você defina a sua história. É claro para você qual é a sua história? No verso 3, lembrando mais uma vez, ele diz:
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Uma esperança viva, como? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É uma esperança que não é baseada em morte, em coisas que são inorgânicas, mas vivas. Isto é, Ele nos regenerou. E isto por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Coloquem toda a esperança, diz o verso 13, então, na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O que é aqui? Aqui há uma série de pontos da história, de uma maravilhosa história, de uma grandiosa história. Aqui está implícita a pessoa de Deus, ou explícito, melhor dizendo, e implícito a criação. Tudo o que nós temos, nós cantamos aqui sobre o nosso grande Deus, não há um Deus maior. Ele fez os céus e a terra, os sols, as estrelas. Não há outro sentido a não ser se pensarmos num Deus criador, mas não só do universo, o criador da humanidade, e mais especificamente o meu criador. E aqui vai, nesse texto, tocar no fato de que algo de muito errado entrou no coração humano, inclusive no meu e no seu, que exigiu então esta obra regeneradora em Jesus Cristo. Na história humana entra Deus, interfere Deus. Então não somente com a morte, Jesus Cristo esteve entre os mortos, diz o texto, morreu a minha morte na cruz e chegou à sepultura inclusive. Pagou o preço naquela cruz, da minha condenação, minha distância de Deus, para me dar o perdão gracioso, para que eu pudesse então novamente andar na presença de Deus, perdoado, justificado em Cristo, que pagou a minha pena. Mas este Salvador, Deus conosco, Jesus Cristo, que morreu na cruz, não é alguém que é menor do que a morte. Ele ressuscita, ele rompe com a morte. Esta interferência de Deus histórica, que vai então completando a história desse Deus Criador, agindo na humanidade. E para onde está nessa história de Deus? Aqui diz no verso 13, do dia quando Jesus Cristo será revelado. E a graça então será consumada. Uma história maravilhosa, a história mais bela que já existiu. Tira essa história e sobra nada. Um ser humano com histórias sem nexo, e então vidas que estão numa história sem nexo e tornam-se vidas também sem nenhum significado, sem nenhum sentido real para viver. A questão é a história. Em que história estou inserido? Aí está a história da humanidade. Reinos sobem, reinos caem, vai passando os séculos, e agora países é a mesma coisa, sistema econômicos vem, sistema econômicos vão, política muda, e política vem, política vai, e assim nós vamos, e a nossa vida são alguns poucos anos, numa história que veio da onde, não sabemos de onde vem tudo isto, e para onde está indo também não há nenhum sentido, porque não há ninguém coordenando a história. Uma coisa sem nexo, uma coisa terrível. Assim as pessoas estão inseridas nessa história do nada. E a sua vida? Se a sua vida está inserida na história do nada, a sua vida é nada também. Mas a maravilha é que nessa história desvairada da humanidade, deste mundo, há paralelamente a história de Deus. E é em Cristo Jesus, você que é dele, foi chamado, foi incluído numa outra história então, uma história sublime e maravilhosa, com todo o nexo. A vida humana é uma história. O grande escritor, conhecido escritor já falecido, C.S. Lewis, professor lá das universidades maiores da Inglaterra, Cambridge e Oxford, ele disse o seguinte, escritor de histórias, famoso escritor de história para crianças: a vida é uma história. E eu aprendi que sempre que há uma história, há um escritor por detrás dela. Nós temos uma história maravilhosa, porque há um escritor por detrás, há um autor. E é o que Pedro está dizendo, é Deus agindo. E nós, pela graça dele, somos incluídos nessa história. Não pelos nossos méritos, pela graça dele, diz ele. Então, a questão é,
Qual é a sua história? Ter uma postura consciente envolve você definir a sua história. E aí então fala da esperança. Esperança não como mero desejo, mas como um fato que há de acontecer e nossa motivação para caminhar, porque no meio de todos os problemas do mundo, adversidades, e de um mundo avesso à nossa fé, a verdade é que o mundo nessas atitudes não é nada e passa. Nós estamos caminhando para algo além de tudo isto. É a nossa motivação, porque nós conhecemos a nossa história. Nós não nos julgamos pelo momento da história desvairada do mundo que nos oprime. Porque nós sabemos que fazemos parte de uma história mais sublime, superior e eterna. Cristo será revelado. Qual é a sua história? Você é personagem dentro de que história? Defina a sua história, meu irmão. E poderíamos inclusive lembrar aqui, uma forma paradoxa até, um pensador que negou toda essa grande história de Deus e Deus em Cristo, o filósofo Nietzsche, que está meio em alta aí nesses dias, filósofo alemão, passado, e ele afirmou no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, que se nós temos o nosso próprio porquê na vida, nós nos ajustaremos a qualquer como. Se nós sabemos o porquê da nossa existência, nós nos ajustamos aos comos. Outro pensador, Viktor Frankl, psiquiatra que amargou seus anos em Auschwitz, retorna, consegue sair vivo de lá, retorna para a sua atividade em Viena, e ele tira suas lições, não é? Na sua experiência naquele campo da morte, escreve o seu livro O Homem em Busca de Sentido, e ele vai buscar esse pensamento em Nietzsche. Veja só o título do livro dele, O Homem em Busca de Sentido, e ele vai dizer de uma forma um pouquinho diferente a mesma coisa: quem tem um porquê viver, aguenta quase qualquer como. Quem tem um porquê viver, aguenta qualquer como. Ele aprendeu isso no campo de concentração, quando via que alguns se entregavam à morte e outros não. O que acontecia? Qual era a diferença? É uma conclusão dele. Uma verdade da vida. Mas há alguns porquês que podem nos empurrar para frente, e as pessoas até têm os seus porquês, mas são pequeninos, eles não estão amarrados a uma grande história. Meu irmão, Pedro está dizendo aqui, àqueles irmãos do passado e a nós, que nós temos o porquê, o maior dos porquês. Por isso nós podemos atravessar todas as diversidades deste mundo. Porque então nós temos o quê? A nossa história definida. Você tem isso de forma consciente. Você sabe a qual história você pertence, meu irmão? Não sabe. Você pertence à história do mundo. Que história é essa? Pergunte ao seu colega, ao seu amigo, ao seu parente. Qual é a sua história? Qual é a sua história? De onde vem? Por que está aqui? Para onde está indo? Como? Defina a sua história. Tenha uma postura consciente. Que Deus lhe dê uma postura consciente. E você nunca se esqueça a que história você pertence. Porque essa história é maravilhosa demais, é sublime demais. Agora, você está nessa história, em que categoria? Que tipo é você? Tem uma postura consciente, diz Pedro aqui, sim. E então ele diz também, assuma seu tipo. Assuma o seu tipo. Tipo no sentido de categoria. Diz ele no verso 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Você ouviu? Como filhos
obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes. O que é que quer dizer essas duas palavras aqui? Ele não está se referindo ao fato de nós sermos filhos de Deus. Isto é uma verdade cristã. O apóstolo João, no seu Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala que nós recebemos o poder em Cristo, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas não é esta categoria que ele se refere aqui. Duas palavras, filhos obedientes. E a ideia, quando se olha na língua original, é que aqui Pedro está usando um hebraísmo. A primeira carta de Pedro é escrita no grego, mas Pedro vai trazer muito da cultura judaica, do pensamento judaico, do pensamento do Velho Testamento. E aqui então tem essa expressão filhos obedientes. É um hebraísmo, uma expressão semítica, que quer dizer o quê? Eles usavam a palavra filho para indicar, denotar algo que pertencia a uma dada categoria. Por exemplo, nas Escrituras encontramos que nós somos filhos da luz. O que quer dizer isso? Que nós nascemos de uma luz? Não, todos nós sabemos que nós nascemos de uma mulher, uma mãe. Filhos da luz, que nós pertencemos à categoria da luz, e a luz é metafórica, quer dizer, a verdade de Deus. E também existe nas Escrituras a expressão filhos das trevas. Quer dizer que alguém nasceu da escuridão? Não! Pertence a essa categoria. É muito importante lembrarmos isso, inclusive para entendermos Jesus Cristo. É-nos dito que Ele é Filho de Deus. E muitos ficam pensando que Jesus teve 2 natais. Um, aquele que nós celebramos, quando então houve o mistério da encarnação, o menino nasceu. E que então, se Ele é Filho de Deus, deve ter, em algum dia lá na eternidade, ter nascido um outro Natal, aconteceu por lá. Não, Filho de Deus, o título para Jesus Cristo, quer dizer que Ele pertence à categoria do divino. Ele é divino. E aqui então ele diz, filhos obedientes, isto é, nós somos os filhos da obediência. Nós agora pertencemos em Cristo, não à categoria da desobediência, mas da obediência. Nossa vida foi transformada, morremos com Cristo, nascemos do poder do Cristo ressurreto para uma vida agora alinhada com Deus. Uma vida que vive para fazer a vontade de Deus, ver a vontade de Deus se cumprindo em nós. Nós somos filhos da obediência e não mais os filhos da rebeldia, como o mundo é. Nós agora não lutamos mais contra Deus, mas queremos correr segundo a vontade de Deus. E aí então nessa condição ele vai nos dizer, não se deixe amoldar, não tome a forma dos desejos que vocês tiveram antes de se tornarem filhos da obediência. Este mesmo verbo o apóstolo Paulo usa num texto muito conhecido na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Quando ele diz, não se deixe amoldar pelo mundo, pelo sistema que está aí de pensamento e valores. Aqui Pedro vai aplicar aos nossos próprios desejos. Porque essas duas coisas, a mentalidade do mundo, os valores do mundo e os nossos desejos sem Cristo, namoram muito de perto e facilmente fazem um casamento. Então Pedro vai dizer, cuidado com os desejos seus que era antes de vocês se tornarem filhos da obediência. Quando vocês viviam na ignorância. E algo que nós vivemos antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos filhos da obediência, e que aqueles que não conhecem a Cristo, não estão em Cristo, não são filhos da obediência, vivem a ignorância, não intelectual, mas a ignorância espiritual e ética. Espiritual e ética, relacionamento com Deus, espiritualidade, o encontro com Deus em Cristo, a verdadeira espiritualidade e as consequências na minha vida, nos meus valores, meu comportamento, a minha ética. Então, aí está o meu tipo. Qual é o meu tipo? Filho da obediência. Eis o meu tipo, eu pertenço a essa categoria. Então, assuma o seu tipo. Não se deixe moldar. E deixe-me dizer isto a você.
Aqueles que não são filhos da obediência para com Deus, são filhos da desobediência diante de Deus. Mas isto não quer dizer que eles não sejam obedientes. Eles são desobedientes para com Deus, mas obedientes para algo mais ou alguém mais. Todo mundo há de obedecer a algo e alguém. Todos marcham debaixo de uma música. Essa é a grande verdade. Todos ouvem o marca-passo de um tambor e marcham. É desobediente para com Deus e obediente para com o mundo. Quando você então tem essa experiência maravilhosa de pertencer ao tipo da obediência a Deus, não pense que os outros estão lá fazendo o que querem. Não, eles estão simplesmente desobedecendo a Deus para obedecer a algo mais. Eles também se colocam debaixo de um dado senhorio. Se dão conta ou não se dão conta, essa é a verdade. Você que agora já tem esse conhecimento aprofundado, que as pessoas à sua volta não têm, analise a vida deles e você logo vai perceber isto. Eles marcham debaixo de uma dada música que o mundo toca. Eles obedecem. Eles são os filhos da obediência do mundo e filhos da desobediência para com Deus. Mas você não. Maravilhosamente em Cristo você foi regenerado, diz Pedro. E agora então, nessa nova vida, você vive a obediência a Deus. Que privilégio, que experiência sublime. Assuma o seu tipo, tornar-se consciente, ter uma postura consciente, é saber a que tipo eu pertenço, qual é o meu tipo, e assumir isso no meu viver, e isso ser notório para mim e para os outros. Mas por quê? Porque posso eu ter essa história definida e ter esse tipo que eu posso assumir porque é meu, porque houve um chamado. Deus nos chamou. Diz aqui Pedro, assim como é santo aquele que os chamou. Aquele que é santo, algo tremendo e glorioso. Deus é santo. Ele não pertence à mesmice, finitude humana e nem à miséria moral do coração humano. Ele é sublime, puro acima de tudo, santo. E é esse que nos chamou. É esse que se deu o trabalho e o tempo de lhe chamar. Primeiro abrindo a possibilidade através da intervenção na história em Cristo em morte e ressurreição. E aí o chamado dele na graça dele. Tenha uma postura consciente. Escute o seu chamado. Qual é o seu chamado? Eu falei do tambor. No mundo há tantos tambores tocando e as pessoas estão marchando para um lado e para o outro. E é para a direita e para a esquerda e é uma cacofonia de tambores. Mas que o seu ouvido não esteja confuso e você possa ouvir acima de todos os tambores do mundo o tambor do Deus Santo Eterno. E você marche. Não pelos tambores do mundo, mas por aquele que o chama. E ele vai citar, Pedro, aqui, um pensamento, um verso do Velho Testamento. Deus falando, sejam santos, porque eu sou santo. Encontramos esse verso lá no Velho Testamento, em Levíticos 19:2. Levíticos 19:2. Moisés fala ao povo em nome de Deus. Lá está o povo de Israel reunido. Ali estão os sacerdotes, aqueles que se dedicavam em tempo integral ao culto, a cuidar das questões do culto, do tabernáculo. Mas também lá estava toda a comunidade de Israel. Aquele que cozinhava, aquele que cuidava de ovelha, aquele que costurava, cuidava da casa. Todos reunidos. E Deus fala então a toda a comunidade de Israel, não aqueles que se dedicavam, apenas aqueles que se dedicavam a cuidar do tabernáculo, então do templo móvel, do culto, da liturgia. Não, Deus fala a todos. Fala o quê? Fala a todos o quê? Sejam santos, porque eu sou santo.
E precisamos lembrar o conceito de santidade nas Escrituras. Nós nos equivocamos muitas vezes porque nós temos na nossa mente aqui sempre uma visão cultural do catolicismo romano que impactou muito a cultura do nosso país, e impacta ainda. E o catolicismo romano tem essa doutrina de santo, uma doutrina que cria essas duas categorias de cristãos, através da metodologia e da doutrina da canonização. Alguns católicos romanos são elevados ao status de santos. E aí você tem então dois níveis de cristãos na visão de católica romana. Alguns nesta primeira classe extrapolam, e os outros são os cristãos comuns. E a visão, inclusive, que se tem de santo é uma visão de alguém alienado, alguém inativo, a quem não faz nada, por isso que ele é santo. Culturalmente, popularmente, há essa visão. E nós temos dificuldades quando lemos esse texto das Escrituras. Mas santo nas Escrituras não é algo para 1, 2, 3 entre o povo de Deus, é para todo o povo de Deus. Já em Israel foi assim, e na igreja de Jesus Cristo, Pedro está dizendo a mesma coisa. Todos nós somos santos. A palavra santo sempre indica separação. Nós fomos chamados, diz Pedro, porque nós fomos chamados. E nós temos a nossa história diferente da história do mundo, e o nosso tipo é diferente do mundo, porque nosso é de obediência a Deus. Nós somos santos, nós somos distintos, nós somos separados. Nós ouvimos um outro chamado no nosso dia a dia. Todos nós, então, temos que sermos separados e distintos, como Deus é, da decadência moral deste mundo rebelde diante dele. Eu e você temos esse chamado que nos torna, então, distintos, separados, santos. O contexto, então, aqui deste chamado em relação à santidade é um contexto que envolve toda a sua vida real, aquela que vai começar amanhã de manhã na segunda-feira, o seu lidar, o seu labutar, onde Deus o colocou, na escola, na universidade, no trabalho, na casa, na família, na sociedade. Ali é que você tem que ouvir esse chamado. Pedro diz o quê? Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Note bem, não se trata de algo isolado numa vida de mosteiro. É no mundo, em tudo que vocês fizerem. Toda a comunidade da igreja e de Israel no Velho Testamento. Naquilo que vocês fazem. Você é mecânico, você é engenheiro, você é pedreiro, você é professor, advogado, médico, representante comercial. Seja lá o que for, em tudo o que fizerem, sejam santos. Que ali você seja um filho da obediência, fazendo aquilo que você faz, mas com um chamado sublime. Há uma razão maior para aquilo que você está fazendo. Sempre vem à minha mente a ilustração de a historinha que se conta da construção da catedral na Europa. Aquelas catedrais que foram construídas de forma tão demorada. E diz a história que um adolescente perguntou a um pedreiro trabalhando ali na parede da catedral: o que você está fazendo? E o pedreiro respondeu: estou levantando uma parede. Depois, mais adiante, ela perguntou ao pedreiro: o que é que você está fazendo? E o pedreiro interrompeu-lhe seu trabalho para responder e disse: estou construindo uma grande catedral para a glória de Deus. Você, meu irmão, está lá levantando parede, como o seu colega de trabalho está levantando parede, mas que pela graça de Deus você saiba que você tem um chamado para ser santo, e você possa dizer: estou levantando parede para a glória de Deus. O seu colega vai dizer: é uma mera parede para simplesmente aí me dar condições financeiras, sobreviver na vida ou sair um pouquinho na frente financeiramente. É verdade que o lado financeiro, a profissão, o sustento, tudo isto faz parte da dinâmica do trabalho, segundo as Escrituras, mas que isso possa ter um nível muito mais sublime na sua vida. Você possa, aí no seu viver, na sua função,
dentro da sua família, como filho, como esposo, como esposa, como membro da sua parentela e no seu trabalho, em tudo que vocês fizerem, você pode saber que é uma obra muito maior do que os atos em si. Estou fazendo isso que eu estou fazendo, porque eu ouvi um chamado glorioso e faço para a glória de Deus. Sou filho da obediência. Você tem escutado o chamado? Que você possa separar as coisas e possa entender essa grande missão na sua vida. E quando a hora é difícil e até desanimador, o mundo é oposto, você possa lembrar do seu chamado sublime. E isto vai lhe dar forças para você perseverar no meio da adversidade, da oposição, do desconforto. O chamado, que vocês possam então ser santos em tudo que fizerem. A visão equivocada que entrou dentro do cristianismo foi uma que separou a vida em dois blocos: o secular e o espiritual, o sacro. E aí então ficou a vida humana dividida. Nós vamos encontrar isso, especialmente um ponto marcante, não único, mas um ponto marcante no grande pensador da Igreja Católica Romana, Tomás de Aquino, realmente um grande pensador, um homem de uma capacidade excepcional. Mas ele vai falar do seguinte, por exemplo, ele é chamado doutor da Igreja. O peso dele é muito grande na formação doutrinária da Igreja Católica Romana. Viveu no século XIII. E ele vai falar sobre a vida ativa, isto é, aquela que todos nós, a maior parte de vocês vivem, aí, por exemplo, amanhã, começando lá na sua atividade profissional, a vida ativa. Ele diz que essa é recomendável, mas ele vai dizer que há uma outra vida, que é a vida contemplativa. Isto é, aqueles que entravam para as ordens religiosas, e então se recolhiam a um mosteiro, por exemplo, a um convento, saíam da labuta do mundo comum, iam para uma condição onde podiam se dedicar muito à vida contemplativa. E aí então ele vai dizer, essa vida contemplativa superior. A vida ativa é recomendável, mas a contemplativa é superior. Não é o que a palavra de Deus ensina. Não é o que a palavra de Deus ensina. Quando chega a reforma no século XVI, e há aqueles que se voltam para a palavra de Deus, para reexaminar os pensamentos que a Igreja Católica passava para eles, eles fazem uma revolução nessa visão de vida. Ouça, por exemplo, o que Lutero disse. Talvez você não consiga aquilatar muito nesses dias o que ele disse, mas lembre-se, nos dias dele, essas palavras eram muito, muito revolucionárias, mas são também hoje. Talvez sejam para a sua vida nesta noite. O que Lutero falou? Ele disse o seguinte: o trabalho dos monges e sacerdotes, não obstante o quão santo e árduo seja, não difere em nenhum detalhe aos olhos de Deus do trabalho de um trabalhador no campo ou de uma mulher nas tarefas do lar, sendo o fator que mede o trabalho diante de Deus a fé de quem faz. Você viu? Todo trabalho e todo crente, então, é santo na sua atividade. E todos nós servimos a Deus onde Deus nos colocou. Nós temos um chamado. Um outro reformador foi William Tyndale, na Inglaterra, reformador na Inglaterra, professor da Universidade de Oxford, no século XVI também. Traduziu a Bíblia das línguas originais para o inglês da época. E aí o povo inglês tinha acesso à palavra de Deus na sua própria língua. Acabou sendo levado para ser morto numa fogueira, pagou com a vida. Mas este mestre de Oxford, grande pensador também, disse o seguinte: se nosso desejo, palavras de Tyndale, se o nosso desejo é agradar a Deus, então carregar o balde d'água, lavar pratos, consertar sapatos e pregar a palavra são todos uma coisa só. São todos uma coisa só.
Dizem que uma vez uma criança disse: a igreja devia ter uns apartamentos para a gente morar aqui. Porque quando nós estamos na igreja, o papai é tão bonzinho. Secular, religioso, temos duas caras, somos esquizofrênicos. Para com isso, meu irmão. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Nós todos temos um chamado único. Sede santos em tudo que vocês fizerem. Houve um homem que marcou a história da Holanda, falecido em 1920, Abraham Kuyper. Era um pastor, fundou um partido político com orientação bíblica. Ele era um protestante de linha calvinista. Fundou a Universidade Livre de Amsterdã, hoje a grande escola lá da capital da Holanda. Foi primeiro-ministro da Holanda. E uma vez foi convidado para palestrar nos Estados Unidos, e lá no seminário de Princeton, ele apresentou uma série de palestras. E num dado momento ele fez essa colocação: não há nenhum centímetro quadrado da criação toda sobre o qual Jesus Cristo não clame: isto é meu, isto pertence a mim. E é verdade na sua vida, meu irmão em Cristo. Não há nenhum centímetro que não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu chamado. Maravilhoso chamado, é sublime. As pessoas amanhã vão levantar, seguindo chamados que eles não têm nem ciência que estão seguindo. Chamados pequenos de um mundo efêmero. Você vai para a labuta semelhante a deles, mas que pela graça de Deus você possa ir com um chamado sublime. E as horas serão difíceis. E as horas para os nossos irmãos que recebem esta carta lá no primeiro século eram horas difíceis. Mas que o seu chamado o leve para frente, para a glória de Deus. Tenha uma postura consciente. Defina a sua história, assuma o seu tipo e escute o seu chamado. E então, seja lúcido. Nós não precisamos mais de crentes confusos. O reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, precisa mais e mais crentes lúcidos. Estejam com a mente preparada, diz Pedro, prontos para agir. É assim a sua mente? É em Cristo preparada para agir no mundo, ser no mundo, viver a sua história, fiel ao seu tipo, obedecendo ao chamado? É você lúcido, meu irmão? E na hora mais difícil, você é tão lúcido que você não abandona, você não foge, não fica confuso e sabe quem você deve ser, quem você é e para onde você está indo. A hora pode vir quando será muito difícil. Prepare-se. Há esse grande risco que você possa ter uma postura consciente e através dos seus anos você andar na presença do Senhor em direção à eternidade. Estejam com a mente preparada. Literalmente na língua aqui, o apóstolo Pedro usa uma expressão também hebraica que é cingir os lombos. O que quer dizer isto? Literalmente, cingir os lombos. Naqueles dias, os homens não usavam calças, usavam uma túnica. O problema com a túnica é que quando você precisava fazer ou realizar uma atividade mais dinâmica, braçal, ou precisasse correr numa emergência, a túnica atrapalhava. Então o que se fazia era enrolar a túnica e prender no cinto. A expressão então cingir os lombos, isto é, levantar e amarrar a túnica, para ter liberdade de ação. Estar pronto, preparado, em condições de agir. E essa expressão figurativa foi traduzida na minha versão que eu tenho aqui, pelos tradutores. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Cinja os lombos. Levante e amarre a túnica. Lucidez. Esse estado de alerta. Ele vai dizer, estejam alertas. E aqui é interessante também que na língua original, literalmente estejam sóbrios. Isto é, não estejam bêbados. Estejam sóbrios. Crentes sóbrios. Ter julgamento são e sensato sobre a vida que eu vivo
com Cristo, em Cristo, no mundo que não vive com Cristo e em Cristo. Eu sei, eu sou lucidamente consciente. Não estou embriagado, estou sóbrio em Cristo. Seja lúcido, o tempo é para lucidez, meu irmão. Que você não esteja confuso, como o mundo está. Quem sou eu? Para que estou aqui? A quem pertenço em última instância? Para onde estou indo, afinal de contas? A grande história que me dá este tipo, porque eu ouço um chamado, e eu com muita lucidez vivo essa história, assumo esse tipo, obedeço esse chamado. Estejam com a mente preparada, prontos para agir, cingir os lombos. 775 salas e quartos tem o Palácio de Buckingham, lá em Londres. Quem vai a Londres, visita o palácio. Residência oficial da rainha da Inglaterra. Lugar importante, enorme, belo, bonito, muito bem guardado, sabemos disso. Um dos shows que os turistas vão ver sempre é a troca da guarda lá no palácio. Um momento militar de uma parada muito bonita. Mas, ainda essa semana fui recordado desse fato que eu me lembro que saiu nos jornais, lá em 1982. Um sujeito chamado Michael Fagan, desempregado, desajustado, todo com a vida, uma bela noite, resolveu invadir o palácio. E um lugar daquele, com tanta segurança, ele conseguiu penetrar. Pulou a grade, a cerca alta, conseguiu se esvair por ali à noite. E finalmente viu um poste junto a uma janela, pelo poste encostado à parede, subiu, quebrou a janela, entrou no palácio. E naquele lugar enorme de 775 salas e quartos, que a rainha mesmo já confessou que ela mesma não entrou em todas ainda, e já está aí na sua idade avançada, ele conseguiu parar justamente no canto lá que é reservado para os aposentos da rainha e do seu esposo. Mas ela não estava no palácio naquela noite, estava num outro palácio fora de Londres, um palácio que ela tem de Windsor para retiros, para descanso. E ele esteve ali. Ela não estava lá, mas sabem que ele esteve ali porque havia uma garrafa de vinho ali de primeira qualidade e ele mandou brasa na garrafa. Quebrou uma janela para entrar. Finalmente uma empregada o viu, gritou, ele saiu correndo, fugiu. Se soube que este homem esteve ali. Houve uma reunião, o que fazer? Escolheram abafar o assunto, porque haveria muitos comentários e haveria ali uma agitação no governo. Como é que aconteceu? Quem fez? Muda tudo no palácio, etc. A própria rainha disse, deixa quieto. E deixaram tão quieto que não mudaram nada. Um mês depois, em julho de 1982, esse mesmo homem volta, pula de novo, entra outra vez, vai ao quarto da rainha. Ela está ali, ela acorda com esse homem no quarto dela. Imagina o quadro. Meu irmão, minha irmã, a sua vida vale mais do que aquele palácio. Mas o mundo, o inimigo, de toda forma, tenta invadir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Seja qual for o embate, não ceda, meu irmão. Não seja um confuso na sua história, no seu tipo, no seu chamado. Com muita lucidez, vá em frente. E você terá forças, motivação para continuar e vencer. E chegar àquele maravilhoso dia quando Jesus Cristo será revelado, um ápice da sua história, e a graça ser consumada na sua vida. Que Deus lhe dê uma postura consciente deste ponto para todo sempre. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Onde você está nesta noite? Qual é a sua história? Como é que você está com a sua história? Qual é o seu tipo? Como é que você está na obediência? Você ouve o chamado dia a dia ou não ouve o chamado?